Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito, muito delicado, que vem afetando muitas pessoas, muitas famílias, e as pessoas não estão se dando conta do perigo, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Muito se fala sobre isso, nas escolas falam sobre isso, e mesmo assim, essas doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, vem crescendo muito, principalmente entre os jovens. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vejo que há uma certa cultura das pessoas fazerem algo de forma impensada. Nós temos uma cultura que estimula muito a irracionalidade, que estimula muito ao não pensar, ao não raciocinar. É uma cultura que estimula muito a busca da felicidade, mas de uma forma muito irresponsável. Eles colocam ali, a cultura coloca, a literatura, a mídia, a imprensa, coloca que você deve buscar a felicidade, que você deve ser feliz, que você deve isso, que você deve aquilo, que você deve... E as pessoas devem mesmo buscar a felicidade, mas com responsabilidade. As pessoas acham que fazer bobagens na vida, destruir toda a vida dela para ir buscar uma felicidade aí, que ela depois vai terminar numa grande infelicidade. Eu já vi gente abandonar famílias, abandonar filhos, porque vão buscar felicidade. E depois percebe que não buscou felicidade coisa nenhuma. Construíram ali grandes problemas, construíram infelicidades, construíram corações destruídos, inclusive o dela. Depois percebem as burradas que fizeram e depois já é tarde demais. Então, nós temos uma cultura de estimular que as pessoas façam bobagens na vida toda com essa roupagem de buscar felicidade. Eu já vi até novela infantil. Estava lá nem lembro o nome da novela infantil. Bom, a novela, uma garota que foi traída pelo namorado, olha só, criança cometendo adultério. Uma garota, uma criança, foi traída pelo namorado, também criança, que esse namorado saiu com uma outra coleguinha dela, estava sendo aconselhada por uma outra coleguinha que dizia: você precisa seguir seu coração. A gente tem essa cultura de seguir o coração. As pessoas dizem: não, você tem que seguir seu coração. Quando você segue o seu coração, você deixa a racionalidade de lado. E nós, para tomarmos uma decisão assertiva, uma decisão mais próxima possível do correto, nós devemos levar em conta também fatores racionais, nós devemos raciocinar, pensar sobre as nossas decisões. E nós devemos buscar um equilíbrio entre razão e emoção. Só que as pessoas valorizam apenas a emoção e colocam a razão, a racionalidade, o pensar como algo negativo, como algo desumano, como algo frio. A gente tem esse imaginário muito forte aqui no povo brasileiro. E é um imaginário que nós devemos abandonar, porque isso é muito prejudicial. As pessoas se destroem, as pessoas estão se destruindo porque segue o coração. Quando uma pessoa mata a outra no trânsito, ela está seguindo o coração dela. Só porque o outro ali fez uma ultrapassagem, ele persegue, às vezes atira, mata no outro, ele está seguindo o coração dele. Quando o vizinho ficou ouvindo som alto, ele vai lá e mata o vizinho, ele está seguindo o coração dele. Quando o sujeito separa e fica perseguindo a namorada, ele está seguindo o coração dele. Né? O adultério também, a pessoa está seguindo o coração dela. Ela não está usando fatores racionais ali. Então as pessoas, infelizmente, acabam caindo nessa furada típica do nosso Ocidente que está em franca decadência, infelizmente, por causa dessa cultura que está destruindo as pessoas. E as DSTs resultado disso. As DSTs é resultado disso.
Infecções sexualmente transmissíveis estão em alta no Brasil. Saiba quais são e como se proteger. Essa matéria do G1 de 2019, mas esse processo continua, infelizmente. Sífilis, HIV, AIDS e hepatite estão entre as doenças silenciosas com índices crescentes no país. Por não sentirem nada, as pessoas não procuram médico e não descobrem que estão infectadas. Porque tem muitas doenças que simplesmente são assintomáticas. São assintomáticas, elas não apresentam sintomas, não têm muitas vezes características físicas aparentes ali, e a pessoa acaba achando, acreditando que a outra pessoa está saudável. Todos os dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são contabilizados no mundo mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis, curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos. E essas doenças estão em alta no Brasil, segundo dados coletados pelo Ministério da Saúde. A sífilis é o caso mais gritante. Foram 158 mil notificações da doença em 2018, levando a uma taxa de 75,8 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2017, eram 59,1 casos para 100 mil habitantes. Mas há indicativos também que estejam aumentando as hepatites virais, enfermidades altamente perigosas, pois podem evoluir para cirrose e câncer de fígado e até levar à morte. Olha só o perigo. Olha só o perigo que as pessoas estão se colocando para buscar felicidade. Claro, né, as pessoas precisam ser felizes, responsáveis não, mas precisam ser felizes. É isso que a cultura está colocando na cabeça das pessoas. Que responsabilidade, que racionalidade, que razão, que inteligência, que você fortalecer o teu intelecto, que você raciocinar as suas decisões, isso não é buscar felicidade. Eles conseguem separar uma coisa da outra. Que buscar felicidade é você apenas seguir o seu coração, você apenas seguir o seu lado irracional, o seu lado mais emocional. Se de 2008 até 2018 o Brasil registrou quase 633 mil casos dessas infecções, só no ano passado foram cerca de 43 mil, somadas as hepatites A, B, C e D. Hepatite é perigosíssimo, perigosíssimo. Dados da UNAIDS, Programa das Nações Unidas especializados na epidemia, indicam que o Brasil apresentou aumento de 21% no número de casos novos de infecções por HIV de 2010 a 2018, o que vai na contramão mundial, já que, no mesmo período, a queda foi de 16% no planeta. Quer dizer, o Brasil está na contramão, enquanto o planeta todo, o restante do mundo, está caindo o número de infecções, né, de DSTs, o Brasil aumentou 21% e o resto do mundo caiu 16%. É algo que nós devemos ficar atentos. Nós devemos ficar atentos. E não são apenas essas ISTs que estão em alta. As que não são de notificação obrigatória, como gonorreia e HPV, também estão crescendo no país. E o Brasil é referência em tratamento para HIV. O Brasil é referência. O Brasil é referência. Quer dizer, o Brasil tem uma distribuição gratuita de preservativos, agora tem também preservativo feminino, e mesmo assim essa questão vem caminhando aí em sentido contrário. Para Mauro Romero Leal Passos, coordenador do setor de DST da Universidade Federal Fluminense, a UFF, e fundador da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, a SBDST, a principal razão é que muitas dessas doenças são silenciosas, podendo ficar meses ou anos sem apresentarem sinais ou sintomas. Quer dizer, isso não é motivo para as pessoas não se cuidarem. O fato de uma pessoa parecer saudável para você não quer dizer que ela realmente esteja saudável. O fato da pessoa não ter nada na pele dela não quer dizer que ela não tenha uma doença que pode ser transmitida aí sexualmente, ou até mesmo, né, por essa troca de fluidos, né, que as pessoas fazem aí durante a relação sexual. Por não sentirem nada, as pessoas não procuram médico e não descobrem que estão infectadas. Sem saberem, a chance de transmissão do vírus ou da bactéria para os parceiros com sexo sem proteção é muito maior. Outro ponto importante, segundo ele, é a diminuição no uso dos preservativos, sobretudo entre os jovens.
Para se ter uma ideia, a pesquisa realizada em 2017 com 1.500 pessoas em todo o Brasil, pela organização sem fins lucrativos DKT International, identificou que 47% dos entrevistados em idade entre 14 e 24 anos não usam camisinha nas relações sexuais. Gente, 47%, é quase a metade dos jovens. Enfim, precisava de uma pesquisa para saber o que esses jovens estão pensando. Por que eles não estão usando preservativos? Será que falta informação? Será que falta consciência? Ou simplesmente aquele tipo de profecia de que nunca acontecerá comigo, sempre para o outro? Esse aumento de DSTs causam problemas nas pessoas que vão nascer dessas pessoas, nos filhos dessas pessoas. Filhos cada vez com mais problemas. A gente sabe que essas DSTs interferem sim na saúde das crianças que vão nascer dessas pessoas. Então, assim, essas pessoas se tornam irresponsáveis quando pensam em ter filhos porque esses filhos podem nascer com problemas ou invariavelmente vão nascer com problemas. Essa negligência acontece porque os tratamentos contra as doenças sexualmente transmissíveis estão mais eficazes, porque muita gente não acredita em estar em perigo e nem se considera parte de grupos de risco. Eu já vi pessoas que falaram, jovens, já vi alguns moradores de rua também, falarem que não tem mais medo de pegar HIV, de pegar AIDS, porque tem tratamento, o tratamento é gratuito na rede pública, que pega ali o medicamento facilmente, enfim, ninguém morre mais de HIV, porque se seguir o tratamento direitinho não precisa se preocupar. Olha só a visão das pessoas. Elas não se importam em ficarem doentes, né? Não se importam em ficar doentes, ficar ali com vírus mortal dentro do seu corpo, só porque tem um remédio controlando ele ali. Ainda persistem as desculpas de que a camisinha reduz o prazer, prejudica a ereção e é difícil de colocar. E não adianta usar o preservativo uma vez ou até se sentir seguro com o parceiro. É preciso se proteger em todas as relações, acrescenta Passo. Quer dizer, tem pessoas que acreditam muito no parceiro. Eu já vi casos assim, de que a pessoa assim, com quase um desconhecido, cobrava da pessoa o não uso do preservativo como uma prova de amor. Né? Mais uma vez, seguir o coração. Mais uma vez, pessoas seguindo o coração e não a razão. Outros fatores apontados por especialistas para a falta de incidência de ISTs são os baixos índices de educação sexual e de cobertura vacinal, no caso de doenças que podem ser prevenidas por vacinas. O Brasil tem uma questão muito ruim em educação sexual, porque as pessoas confundem educação sexual e ensinar a fazer sexo. Eu sei que a gente já viu aí muitos vídeos aí de profissionais da educação ensinando de forma totalmente inadequada sobre educação sexual. Quer dizer que esses profissionais também precisam ser bem preparados. Os professores precisam ser bem preparados para educar, sobretudo as crianças e os jovens, sobre doenças sexualmente transmissíveis. A ensinar de forma adequada, porque educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Ensinar a fazer sexo, isso é outra coisa. Isso aí não deve ser ensinado em escola, isso aí a pessoa vai aprender de outra forma, sozinha. Né? Até sozinho aprende. Quer dizer, a prática sexual em si, por ser uma prática natural humana, se você deixar, por exemplo, um homem e uma mulher, uma criança, duas crianças, um menino e uma menina numa ilha, vamos criar uma situação imaginária, apesar que até em filme já foi abordado isso aí. Aquele Lagoa Azul, né? Duas crianças lá, você volta lá depois de 20 anos, 20 e poucos anos, pode ter certeza que vai ter umas criancinhas lá com eles. Eles vão aprender sozinhos ali, mexendo no corpo, manipulando o corpo. Mas educação sexual é extremamente importante. Extremamente importante. Gente, até não faz muito tempo,
não faz muito tempo, eu ouvi casos de homens tomando anticoncepcional no lugar da esposa, porque ele pensava que ele precisava tomar o anticoncepcional para não engravidar a esposa. Homens casados até. Né? Gente, Grande São Paulo, não estou falando de áreas isoladas, onde a pessoa não teve oportunidade de educação, não. Vi casos também, outro caso, o homem estava tomando o anticoncepcional da esposa porque a esposa se sentia mal quando ela tomava tudo. Então, o marido muito prestativo ali, claro, ele foi prestativo, falou que ele tomaria o anticoncepcional até trocar o anticoncepcional, até a consulta médica. Ele estava tomando ali o anticoncepcional para a esposa. Esse caso desse homem que estava tomando o anticoncepcional para a esposa não engravidar, a esposa engravidou, e ele foi lá, bravo, no programa de planejamento familiar, falando que não funcionou, falando ali que o procedimento não funcionou. E, enfim, já vi casos assim, gente, de desinformação muito grande, aqui mesmo na Grande São Paulo. Aqui mesmo na Grande São Paulo, não é em áreas afastadas, não. Então, assim, falta muita informação, sim, falta muita informação para as pessoas. O que são infecções sexualmente transmissíveis? As ISTs. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias e transmitidas principalmente por relação sexual vaginal, anal e oral desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo com uma pessoa infectada. Também podem ser passadas para a mãe, da mãe para a criança durante a gestação ou parto ou na amamentação. Algumas são transmitidas pelos contatos de mucosas e pele com secreções corporais contaminadas, porque está tampando aqui, gente, por isso que me aproximei. O sangue infectado. Então, enfim, há um problema sério aí sobre essa questão, a questão de informação. As pessoas pensam, enfim, assim, elas imaginam certas coisas, até por desinformação, imaginam certas coisas e acabam acreditando na própria imaginação. Também podem ser passadas da mãe para a criança durante a gestação, no parto ou na amamentação. Algumas são transmitidas pelo contato de mucosas e pele com secreções corporais contaminadas, sangue infectado e uso de drogas injetáveis. Olha só que coisa, né? A criança que vai pagar pela irresponsabilidade da mãe e do pai. No geral, essas doenças causam lesões nos órgãos genitais, mas também podem provocar câncer, complicações na gravidez e no parto, aborto, infertilidade, problemas neurológicos e cardiovasculares e até a morte. Olha só, eu acho que muitas pessoas não sabem disso. Mas eu já vi casos também de pessoas bem informadas, pessoas que sabem sim das consequências dos seus atos e mesmo assim, preferia o sexo desprotegido e com vários parceiros. Quer dizer, enfim, é muito risco, Há ainda sequelas emocionais e sociais que muita gente esquece. Não é incomum o portador desenvolver distúrbios psiquiátricos e ter problemas no relacionamento. Gente, tem muitas doenças que desenvolvem, essas doenças, essas DSTs, elas provocam desequilíbrios no corpo, desequilíbrios nos hormônios, desequilíbrios em tudo ali. E, consequentemente, quando o seu corpo está em desequilíbrio, o seu sistema, o seu aparelho mental também vai entrar em desequilíbrio. Você pode não perceber a curto prazo, mas ele vai entrar em desequilíbrio. Às vezes, uma crise de ansiedade que você desenvolveu, uma depressão, uma redução no seu nível intelectual pode ser provocada por alguma questão física, que está em desequilíbrio. Outro fator bem preocupante é que essas patologias deixam os pacientes mais vulneráveis a adquirir o HIV. A estimativa é que elevam em até 18 vezes as chances de infecção do vírus da AIDS. Olha só que interessante, né? Ainda aumenta o risco quer dizer, porque diminui o seu sistema imunológico, consequentemente, você pode até contrair doenças mais graves. Isso porque quem já tem alguma IST tem mais risco de contrair outra. Se a pessoa tem uma inflamação, ferida, tumor, verruga,
laceração ou secreção, sua resistência geral ou local está diminuída. Então, quando ela entra em contato com outro agente, a entrada é facilitada. Complementa o coordenador do setor de DST da UFF. Então assim, gente, eu até peço aí, tem a matéria continua falando sobre mais sobre as ISTs, eu até peço que vocês pesquisem mais sobre isso. Mas assim, gente, a irresponsabilidade sexual de muita gente está formando uma geração de pessoas doentes, porque essas pessoas elas vão se reproduzir e vão ter filhos doentes. Aí ela não sabe porque que o filho dela muitas vezes tem algum problema de saúde, algum problema muitas vezes que não dá para reverter, casos irreversíveis. Então a pessoa, enfim, ela vai lidar com aquele problema ali, ou pode até encurtar muito a vida da criança. Às vezes a criança desenvolve um problema ali que ela fica impossibilitada de viver muitas décadas, ela vai viver alguns anos. Quer dizer, então é irresponsabilidade do adulto. O adulto que faz isso, que não tem esse tipo de cuidado, é um irresponsável. Começa por aí. Agora precisamos, como sociedade, compreender de onde está vindo essa irresponsabilidade. É irresponsabilidade? É. Agora, não podemos desresponsabilizá-los. Mas agora precisamos também analisar de onde está vindo essa irresponsabilidade. Como essa irresponsabilidade está sendo construída. Né? Então, nós, como sociedade, precisamos cuidar disso, porque essa situação está ficando demais, demais. Uma vez eu, conversando com o médico falou assim que se você escolher uma mulher, se o quiser uma mulher, um homem, assim, para você casar, que não tenha doença sexualmente transmissível nenhuma, ele falou que vai reduzir os casamentos assim em 99%. Ele falou que porque as pessoas estão se infectando muito de DST, por causa de sexo desprotegido. Pessoas casadas, muitas vezes em relações extraconjugais, adquirem lá a DST, homens e mulheres, não é só homem não, homens e mulheres, irresponsáveis, muitas vezes infectam ali a pessoa que está do lado dela, né, justamente porque está tendo casos extraconjugais, e assim vai. Mas tudo isso, muitas vezes, é porque busca da felicidade, a busca da felicidade, né, que está transformando aí as pessoas em quase zumbis. As pessoas não estão pensando mais, não estão raciocinando mais, estão apenas atuando, sem raciocinar e sem pensar, seguindo o coração. Lembrando que nosso coração também é ódio, também é rancor, também é vingança, também é inveja, não é só amor, não. O nosso coração é tudo isso. É amor também, é compaixão, é entrega, é doação, também, mas também tem emoções negativas, sentimentos muito negativos que nós devemos ter controle sobre eles. E geralmente nós temos controle sobre essas emoções negativas com o intelecto fortalecido, com a nossa racionalidade fortalecida. Então é isso. Espero que vocês reflitam, estudem mais sobre o assunto, e um grande abraço a todos e até breve.